Mano, essa semana eu não lembro qual dia que foi, mas eu fui correr e tipo, eu saí pra correr e o tempo tava meio zoado. Mas assim, todos os dias da semana foi o tempo meio zoado. Pelo menos aqui na minha cidade, ficava o tempo meio zoado, aí ameaçava chover, mas não chovia. Aí eu falei, hoje não vai ser diferente, né? Peguei minhas coisas, saí pra correr. E aí, antes de sair de casa, eu até pensei, eu falei, mano, eu vou levar uma sacolinha, porque caso chover, não vai chover, né? Porque nenhum dia choveu, porque hoje que vai chover. Caso chover, eu coloco meu celular dentro, pelo menos não molho o celular, né? E aí eu falei, eu pensei nisso antes de sair de casa. Só que daí eu comecei a trocar de roupa, colocar tênis e tudo, saí e esqueci disso. E aí quando eu tava no meio do caminho, quando eu já cheguei na verdade, quando eu cheguei na ciclovia, eu olhei pra cima, tava uma ventania, o céu preto, só tava eu de trouxa lá na ciclovia pra correr. No horário que eu vou, geralmente tem sempre uma pessoa ou outra lá. Nesse dia só tava eu. O bonitão aqui foi correr sozinho. E aí o bagulho, mano, o tempo virou, mas virou de uma forma que eu tava com medo. Só que eu falei, eu já tô aqui já. Eu vou pelo menos até um ponto e aí eu volto. E aí eu comecei a correr. E aí eu tava indo. Eu corri acho que uns 2 km, eu acho que eu corri. Aí o bagulho começou a chover. Aí eu falei, puta, eu vou voltar. Na verdade começou a chuviscar. Aí eu falei assim, ó, eu vou voltar esses 2 km que eu fui. Eu vou voltar ele, porque se ficar nesse ritmo aqui de garoinha, aí tudo bem, né? Porque os outros dias acho que garoou também. Então vou ficar suave. E aí eu voltei, correndo. Só que daí no meio do caminho, eu tinha corrido só uns 500 metros só. No meio do caminho, mas caiu a chuva. O bagulho, mano, eu não sei se é porque eu tava na rua, mas caiu a pior chuva que eu já vi na minha vida. Não, na verdade não foi não. Mas caiu uma puta chuva. E aí eu consegui achar um lugarzinho que tinha um telhado lá, porque lá onde eu vou correr é só chácara. Então é um monte de mato e uns portão de chácara, não tem cobertura. Só que uma das casas tinha. E aí eu parei em uma dessas casas. E a hora que eu parei, no mesmo tempo, veio um cara voltando do trabalho de bicicleta e ele parou junto comigo. Aí eu falei, agora pronto. Agora eu vou ter que brigar com esse cara. Porque ali é um lugar perigoso onde vai correr. Aí para um doido lá junto comigo. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ficar aqui na posição de luta. Eu vou mostrar pra esse cara que quem vai apanhar. Só que eu não sabia se eu tava com mais medo dele ou ele tava com mais medo de mim. Ou se ele não. Se ele nem tava com medo. Às vezes ele só parou ali. Ele falou, parei, tem um outro idiota que parou também. Que veio correr. Mas eu fiquei com meio receoso e eu fiquei na. Fiquei com a guarda levantada aqui. Se ele viesse, eu já ia dar um porradão nele e pegar a bike ainda. Porque eu não. Né, se for pra cometer um delito, que seja um delito que vale a pena, né? Aí eu ia pegar a bike dele. Mas não aconteceu nada. Eu só fiquei lá um tempão na chuva, esperando a chuva passar no meio do nada. Não tinha o que fazer. E eu tava sem a sacolinha. Porque se eu tivesse com a sacolinha, eu colocava meu celular dentro da sacola e eu tomava chuva, não tô nem aí. Voltava correndo na chuva. Lembrar a infância. Mas eu não levei a sacola, eu esqueci da porra da sacola. E aí eu fiquei lá um tempão. Eu falei assim, eu vou esperar um tempo aqui porque eu ia no show. Nesse dia eu ia no show. E aí eu falei assim, eu vou esperar um tempo aqui porque eu preciso voltar pra casa pra dar tempo de chegar no show, né? E aí eu falei, eu vou dar um tempo aqui, quando essa chuva, se essa chuva diminuir, eu vou, ou se ela não diminuir até tal horário, eu vou debaixo de chuva mesmo. Aí eu fiquei esperando lá, a chuva não diminuiu. E aí eu tive que sair no meio da chuva. Aí eu peguei o celular, que eu tava ouvindo podcast, né? Eu peguei o celular e enrolei ele no meio da máscara e coloquei ele debaixo do sovaco, debaixo da camisa. Aí eu fiquei segurando ele com o sovaco, porque é o lugar que menos molha, eu acho. Porque era debaixo da camisa e debaixo do braço. Então eu falei, esse lugar não vai molhar, né? E aí eu coloquei aqui e fui correndo na chuva mesmo. E aí, de noite, nesse dia, eu cheguei em casa debaixo de tudo molhado. Deu tudo errado, né? No meio do caminho. No meio do caminho a chuva deu uma amenizada, mas ainda ficou chuviscando. Então eu tomei chuva o caminho inteiro. E aí eu falei assim, mano, com certeza eu vou ficar doente. Não tem como tomar essa chuva toda e não ficar doente. Aí no outro dia de manhã, eu tava meio. Sabe, com meio. É coriza que fala? Quando o nariz fica meio escorrendo, sei lá. Eu tava com o nariz meio escorrendo, eu tava meio bichado. Eu falei, putz, vou ficar doente. Mas eu tomei bastante água e cá estou eu com a saúde 100%. Então a minha dica do dia é:
Se for correr, leva sacola, porque caso chover, você pelo menos protege seu celular. Ah, e se eu tivesse sem celular também, eu corria na chuva. Só que não tinha como isso, né? Porque eu tava com meu celular. Então, se for correr, leva o celular. E se você ficar doente, beba bastante água. A não ser que for Covid, né? Aí você toma cloroquina que já era.